Fala galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, a coletiva do Marco Braz e do Bruno Spindel, falando sobre algumas polêmicas que estão acontecendo, falando sobre a questão da negociação, sobre até a questão lá do Tite lá, tá bom? Depois da coletiva que ele falou que vai poupar a equipe, vai dar prioridade a algumas competições, falando todos esses detalhes aí, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Retos e direitos autorais, Flá TV, o link vai estar na descrição. Também para o Bruno Spindel. Boa tarde, Braz, Spindel, Monique Danello, TNT Esportes. Queria perguntar para vocês, imagino que o torcedor esteja ansioso para saber sobre isso, porque depois do último jogo, uma das respostas do Tite acabou chamando muita atenção, que foi quando ele disse que precisava conversar com vocês para entender o que seria prioridade nessa temporada, que na visão dele era humanamente impossível disputar todas as competições com um time 100%. Não sei se essa conversa já aconteceu, se foi a forma, se ele se expressou da forma correta, mas acho que seria importante vocês falarem um pouco sobre isso, já que o Brasileirão começa amanhã e a temporada está só começando. Você pode perguntar de novo? Perdão. Para falar sobre a declaração do Tite depois do último jogo, em que ele disse que vocês precisariam ter uma conversa para definir o que seria prioridade nessa temporada, já que na visão dele era humanamente impossível brigar com um time 100% em todas as competições. E aí eu acho que esse é um tema sempre recorrente aqui no Flamengo em toda a temporada, e o torcedor quer saber, né, se de fato o Tite quis dizer exatamente isso, se já teve essa conversa, qual é a visão de vocês como Flamengo para essa temporada que está começando? Assim, primeiro, todos nós aqui dentro aqui entendemos qual foi a colocação do Tite. Eu acho que isso é importante. Isso vem desde no começo do campeonato, agora já vinha à tona, já vinha para se entender quais são os caminhos que serão trilhados. Deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações, né? Esse calendário irresponsável em que o Flamengo precisa se submeter, ele impõe algumas situações. Um calendário em que nós vamos jogar novos jogos numa data FIFA, em que nós teremos aí 6, 7 jogadores fora, não estando à disposição. A parte da geografia, o Brasil é um país continental, a própria competição internacional que a gente disputa, que é a Libertadores da América. Então, tem muita coisa que algumas coisas vão se impondo, né? Vão se impondo e vão expondo. Um ponto também em que a gente tem que ser, eu preciso ser recorrente falando, é que muitas coisas a ciência vai falar, né? A ciência vai falar. A parte de fisiologia, a parte de fisioterapia, o departamento médico. São situações em que também dão o nosso norte em relação ao que se pode e o que se não pode em determinados jogos. Lógico que aqui o Flamengo quer ganhar e disputar, o Flamengo quer disputar sempre da melhor maneira e ganhar sempre o que for disputar, mas nós faremos e ganharemos o que for possível. Existe uma determinação, um pedido evidente do presidente Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, quem manda, em que todas as competições sejam disputadas para ganhar. É isso que será feito, mas, claro, dentro da análise, mais uma vez, da ciência, né? A ciência em que nós temos aqui uns departamentos que foram investidos milhões, temos praticamente um laboratório aqui dentro, exatamente para isso. Para o torcedor, para o grande torcedor que nos acompanha no dia a dia, até os treinamentos, eles são todos eles monitorados por GPS, nós sabemos de todas as
as variáveis possíveis dessa situação em relação ao que está treinando, ou o que está treinando pouco ou muito, se precisa treinar ainda mais. Enfim, então a gente tem um departamento aqui que nos dará muita ênfase, nos dará muito o norte do que vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Tite falou em relação desta maneira aí, dessa maneira que eu estou colocando aqui. Talvez na hora ali, depois de um jogo, não tenha tanto tempo para responder, você precisa responder para um jornalista, na sequência tem outros jornalistas que não têm o mesmo tempo que eu tenho aqui para dar essa explicação um pouco mais ampla, então eu tenho certeza absoluta que foi em cima disso. E também te respondendo, não tive tempo, nós não tivemos tempo ainda de abordar, de falar desse tema. Só complementando um pouco aí, e desculpa se for redundante, em relação ao que o Marcos falou, como ele disse, assim, são cerca de 80 jogos aí na temporada. É humanamente impossível para qualquer atleta de futebol jogar os 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Então, se colocar um atleta para jogar os 80 jogos da temporada, o risco que você impõe ao atleta de que ele se lesione, cause prejuízo à saúde dele, ao clube e ao torcedor é enorme. Com todos esses recursos aí que o Marcos colocou à luz de todos, é o que vai se fazer para fazer essa gestão do calendário. O Flamengo investiu para ter um elenco robusto, com disputa em todas as posições. O ambiente competitivo no Brasil é cada vez mais acirrado. Você tem clubes que têm folha de pagamento similares à do Flamengo, do que eu me lembro aqui: Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, não me lembro se mais algum. Esses times têm folha de pagamento nos níveis ou até maiores que a folha de pagamento do Flamengo, que é um indicador de quão competitivos eles são. Não é só o recurso financeiro que é o que traz a competitividade, mas é um indicador. Então, você tem um calendário, você tem, como o Marcos disse, os 9 jogos da Copa América, que o Flamengo vai jogar desfalcado de 4, 5, 6, 7, 8 jogadores no seu elenco. E essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF, não foi o Flamengo. O Flamengo, em toda competição que entra para disputar e ser campeão. Acho eu que a CBF fez uma escolha não esportiva, mas uma escolha com um olhar comercial, que acho que é uma competição que a CBF deve lucrar depois de distribuir premiação, logística, etc., ela deve lucrar uns 200, 300 milhões de reais ali, que deve sobrar no caixa da CBF. A escolha deve ter sido por causa disso. Isso é uma dedução minha, mas pode ser, pode não ser, porque do ponto de vista esportivo não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que no Campeonato Brasileiro devem ser 40, dos clubes, e desprestigiar o campeonato, como a gente prometeu aqui, é a última vez que a gente vai tocar nesse tema antes do campeonato começar, mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha e sempre defendeu, que era da isonomia esportiva, quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva, ele é mais difícil para os clubes que têm e desequilibrado para os clubes que têm seus atletas convocados para as seleções. Mas, voltando aqui, o Flamengo ele entra em todas as competições para ganhar. O calendário impõe, de acordo com a ciência, de acordo com o planejamento, determinadas escolhas. O Flamengo não vai deixar que o calendário escolha pelo Flamengo, que o calendário lesione atleta, com o Flamengo agindo de forma irresponsável. O Flamengo vai usar todos os recursos que tem para tomar as decisões de acordo com o que o calendário impõe. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. E que eu acho que foi isso que o Tite comentou ali, e ele deixou claro. A gente deixou muito claro, desde o presidente, o Marcos, eu, que o estadual era de fundamental importância para o Flamengo. A gente
É uma competição que a gente disputa. Nos 6 anos da gestão do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo chegou na final em todos os anos, ganhou 4 dos 6 estaduais, e era fundamental que tivessem todos focados aí nessas finais. O Flamengo jogou num sábado com o Nova Iguaçu, primeiro jogo da final. O Flamengo ganhou de 3-0. Do ponto de vista físico, o mental não precisa dizer, porque é uma final. A demanda mental de um jogo desse, de concentração ao longo da semana no próprio jogo, é absurda. Do ponto de vista físico, e que mostra o foco de todos, foi o jogo de maior demanda do grupo como um todo, de várias métricas. Vários atletas bateram recordes pessoais ali do ponto de vista físico nesse jogo. No dia seguinte, eles tiveram que se apresentar cedo aqui no CT, fizeram uma refeição rápida, foram para o aeroporto, viajamos todos para a Colômbia, uma viagem de 6 horas, né? 6 horas. Viagem de 6 horas, acho que de porta a porta entre 10 e 11 horas. Isso. E 2 dias depois, o time estava jogando a 2.600, 2.700 metros de altitude, um jogo de estreia na Libertadores, duríssimo. Ninguém pode achar em sã consciência que, com uma viagem de 11 horas de porta a porta, indo do nível do mar, numa determinada temperatura, depois de um jogo da maior demanda física e mental, desgaste que a gente tem aqui na temporada, que os jogadores vão render, todos eles, o máximo possível nesse jogo, sem tempo para descansar, sem tempo para treinar, sem tempo para preparar o jogo, com uma viagem dessa no meio. Então, determinadas decisões têm que ser tomadas à luz da ciência, da parte técnica, tática, física, mental, com o que o treinador tem e todo o staff aqui, o clube oferece, e também determinadas questões que não têm a ver com relação de jogo, com escalação, com tática, etc., compartilhadas com a direção, para que se tome determinadas decisões. Sendo bem claro, assim, e indo direto, detalhando um pouquinho mais, é isso. E, de novo, para terminar, o calendário não vai tomar decisão pelo Flamengo. O Flamengo vai tomar as decisões que tiver que tomar para preservar a saúde dos atletas e extrair o maior rendimento possível do grupo. Marcos, Bruno, aqui. Voltando um pouco no tempo, em 2019, para ser mais específico, em maio, o Flamengo foi ao Bangu e contratou o João Lucas. Foi a última vez que o Flamengo fez esse movimento de contratar algum jogador que estivesse se destacando no Campeonato Carioca. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Geralmente, o Flamengo é notabilizado como o time brasileiro que faz as grandes contratações e agora faz novamente esse movimento. Queria que vocês falassem um pouco disso, da importância, de um modo geral, de se abastecer com essas equipes de menor investimento, que estão aí de sol a sol, jogando o Campeonato Carioca. O Carlinhos, possivelmente, estava em pré-temporada desde novembro, justamente para falar sobre essas alternativas. Geralmente, muito se espera do Flamengo indo na Europa, indo nos vizinhos aqui da América do Sul, mas dessa vez conseguiu uma solução, ou pelo menos expectativa de uma solução doméstica aqui no Campeonato Estadual. Obrigado. Assim, falando um pouco em relação ao mercado, deixar claro que o Flamengo, pelo menos a gente aqui, o Flamengo não tem nenhum preconceito em relação ao jogador que esteja ou no Brasil, ou disputando algum estadual, ou num time menor. A nossa decisão, a nossa análise para depois efetivar alguma compra, ela é mais ampla, ela passa por outras situações. Mas deixar claro assim, que até nos times menores, quando o Flamengo vai fazer uma análise, vai fazer alguns pedidos de informação, para a gente as coisas são dificultadas um pouco mais em relação à parte financeira, né? É normal isso, é do jogo, a gente já falou aqui em outros momentos. E aí o Flamengo analisa e se posiciona. Com o João Lucas, foi isso. O jogador é um jogador que deu certo aqui, jogou Libertadores da América, se não me engano, foi campeão com a gente, em vários torneios importantes aqui. Foi para o Cuiabá, depois foi para o Santos. Enfim, então não é o que eu quero para o Carlinhos. Eu quero contratar o Carlinhos e que ele continue aqui mais tempo que o João Lucas. Mas eu quero que ele dê certo, como o João Lucas deu em relação a ajudar o Flamengo nas competições quando foi requisitado. E é isso que a gente espera de qualquer contratação nossa, independente
do tamanho do clube, o tamanho da história do próprio jogador. E complementando, assim, o Flamengo contratou jogadores de praticamente todos os mercados e contratou jogador da América do Sul, contratou jogador do Brasil, contratou jogador dos Estados Unidos, contratou jogador da Europa, contratou jogador de clube de menor investimento, contratou jogador de clube de Série A, contratou jogador livre, contratou jogador emprestado, que deu certo aqui, enfim, contratou jogador de uma faixa menor de investimento que hoje está na seleção brasileira, contratou jogador também de uma faixa, vamos falar do Eric, uma faixa de investimento mais baixo também, que é titular do Flamengo e está no Chile. Então, o Flamengo não tem, como o Marcos disse, preconceito ou viés. O Flamengo, ele busca jogadores que possam somar ao elenco e ajudar o Flamengo a ser campeão dentro da realidade financeira do Flamengo. Sem querer um pouco se vitimizar, foi imposta isso de uma maneira, eu acho que injusta ao departamento de futebol do Flamengo, que o Flamengo só faz contratações milionárias. O Flamengo faz contratações milionárias também. O Flamengo foi na Argentina, trouxe o Rossi livre. O Flamengo foi no Bayern de Munique, trouxe o Rafinha livre. O Flamengo foi ao Atlético de Madrid, trouxe o Felipe Luiz livre. E assim, eu vou ser injusto falando algumas coisas. O Flamengo foi no Cruzeiro e trouxe o Arrascaeta pagando uma quantia impensável no jogador aqui internamente com o clube brasileiro. O Flamengo trouxe por empréstimo Gabigol e Pedro. Thiago Maia, e depois efetivou as compras, foram efetivadas as compras. Então, o Flamengo aqui fez uma política nos últimos 5 anos e 3 meses, que é o que eu posso falar aqui, sempre com o comando do presidente Rodolfo Landim, de maneiras diversas. A gente trouxe muito jogador que não tinha vínculo vínculo que eu digo é que não precisou pagar o jogador que estava praticamente liberado. Gustavo Henrique veio livre. Então, falava que a gente não foi na América do Sul. A gente foi para a América do Sul também. Quando foi possível, a gente foi. Então, quando foi possível, a gente foi no Bangu. Agora a gente foi no Nova Iguaçu. Então, assim, estou aproveitando que foi imposto alguns carimbos aqui no departamento de futebol que, não, ao meu ver, foram injustos e que a gente... Injustos, mas com... Sempre que eu falo isso, mas com erro de eu e Bruno não ter vindo para cá e ter dado algumas entrevistas maiores para falar da parte financeira e da parte exatamente de como foram feitas essas contratações na parte de mercado. Boa tarde, Marcos, Bruno, aqui no meio, Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro. Queria saber de vocês sobre o jogador que pertence ao Flamengo, mas que está emprestado, que é o Hugo Souza, que está se destacando lá no Chaves de Portugal. Tem uma partida muito boa contra o Benfica, pegou 3 pênaltis. Queria saber como que vocês estão enxergando essa situação do Hugo Souza, se o Chaves já demonstrou interesse, né? Eles têm a opção de exercer a compra dele, se o Chaves já demonstrou interesse, ou se tem a possibilidade dele voltar aqui ao Flamengo ao término do seu contrato com o clube português. Obrigado. É um empréstimo, o detentor é o Flamengo. Caso acabe o empréstimo e não tenha mercado, a gente respeita o contrato, ele volta. Mas, para deixar claro para você, na nossa cabeça, nesse primeiro momento, a gente não conta com o jogador. A gente trouxe o Rossi, tem um reserva em que a gente acha de altíssima qualidade, tem um menino da base já está super enturmado aqui, que ele já está mais do que equacionado em relação ao ambiente. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente não vê como uma possibilidade da volta dele, a não ser que aconteça uma situação de mercado em que não tenha, que eu acho muito pouco provável, até pelas atuações dele, até pela estatura dele, até pelo amadurecimento dele já fora daqui.
Eu pessoalmente gosto muito dele e que ele tenha uma sequência de carreira ainda melhor que ele teve até agora. Boa tarde, Bruno, Marcos. Voltando um pouco na pergunta da Monique, o Bruno falou que vocês deixaram claro que o estadual era fundamental no planejamento e tudo mais. E aí vocês explicaram já que a ciência que vai falar e tudo mais. Mas existe alguma prioridade? Assim, a diretoria entende que algum dos campeonatos que vem pela frente é uma prioridade ou isso não vai ser levado em consideração, vai ser mesmo a questão da ciência? E assim, aí lembrando, os treinadores mais recentes, por exemplo, o Jesus ele não gostava muito de poupar. Já o Dorival tinha um time das Copas e tudo mais. Aí, se vocês puderem falar um pouco sobre como é o processo... Jesus não gostava de poupar, mas poupava. Só que vocês não falam que ele poupava. Mas o Bruno vai falar desse assunto. Deixa eu dar um pouquinho de número. Mas assim, só para complementar, como é que é o processo? Vocês deixam... É uma coisa que... Vocês dão a liberdade para o treinador ou existe também uma orientação da direção? 200% decisão do treinador e comissão técnica. Então, vamos lá. O próprio Jorge, em 2019, isso é número, tá? Isso não é chute, não é nada. Eu não estou dizendo que ele não repetiu o time, mas se você pegar o time de domingo para quarta, de quarta para domingo, sempre o time do jogo seguinte contra o anterior, acho que ele não repetiu praticamente nenhum. Em média, ele trocava 3 a 4 jogadores por partida. No jogo contra o Grêmio, na terça, antes da final da Libertadores, ele trocou 9 jogadores e deixou os 9 do Rio de Janeiro preparando para a final da Libertadores. Rogério Ceni também era entre 3 e 4 jogadores ali. Renato, acho que por volta disso também. O Dorival já era em torno de 7. Tá? Então, cada um tem uma estratégia. É óbvio que o que a gente procura fazer é montar um elenco que tenha capacidade de enfrentar os desafios da temporada, de acordo com o calendário. O Flamengo entra para disputar todos os títulos, mas o que o Tite colocou e o que a gente coloca é humanamente impossível. O que o imaginário popular, como você disse, coloca, que é sempre o mesmo time, isso não acontece, porque não tem ser humano que aguente jogar 80 jogos na temporada sem que o seu rendimento caia ou ele se lesione. Vocês podem ver, se eu tiver, eu posso estar cometendo algum equívoco, mas não é um equívoco muito grande. O próprio Palmeiras, nas 3 últimas finais do Campeonato Paulista, ele colocou 11 reservas para jogar no jogo da Libertadores entre as 2 finais do Campeonato Paulista. Então, assim, isso eu estou colocando esse dado e esse fato para expor que o calendário brasileiro impõe. Então, quando um atleta joga um jogo domingo, outro quarta e outro sábado, a queda de rendimento no terceiro jogo é um negócio absurdo. E aí você vai jogar o terceiro jogo contra o time que teve uma semana livre, é uma queda absurda. Então, tem determinadas decisões que têm que ser tomadas à luz da ciência, etc. E, nesse sentido, essas decisões, óbvio, precisam ser discutidas também. Algumas, né, nada que tenha a ver com relação de jogo, nem que tenha a ver com escalação, isso aí é 100% do treinador. Algumas precisam ser discutidas também com a direção, mas colocando de novo aqui, se fosse possível, óbvio que a gente gostaria que se jogasse sempre da mesma forma aos 80 jogos, mas não é humanamente possível. Boa tarde, Brian. Boa tarde, Bruno. Marcos, eu queria perguntar em relação ao campeonato que você tem um carinho especial, eu acredito que o Bruno também, você foi campeão 3 vezes, ele 2, o Tite foi campeão 3 vezes. Até o Bruno já falou da questão que não há isonomia por conta do que ele acha que uma escolha da CBF acabou causando esse desequilíbrio esportivo. Mas como se planejar para fazer que o Flamengo volte a conquistar ou pelo menos
que dispute fortemente o Campeonato Brasileiro até o final, já que o Flamengo não lidera o Brasileiro desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Obrigado. Fred, isso... Alô? Ah, foi. Fred, esse dado que você falou aí da última vez que o Flamengo foi líder, a gente falou aqui, já dentro aqui. É um dado que muito importante e que nos preocupa, né? 2020 foi a última vez que a gente... Foi isso, né? Que a gente foi líder aqui. Nos preocupa. Agora, em relação a campeonato, você vai analisando e vai vendo o que é possível fazer para você analisar o teu poder decisório. E isso aí não deverá ser feito, sem a análise da parte da ciência e no dia a dia, você ir vendo e checando isso no dia a dia. Eu não posso falar hoje o que vai ser prioridade. Hoje o Flamengo não tem prioridade. A prioridade do Flamengo hoje, ela é no sentido de o que disputar, ganhar. Quando eu falo isso, nada tem a ver com diferente do que o Tite falou. Senão amanhã já vai sair que o Tite falou um negócio, sai outro. Nada disso. Apenas é que a gente precisa de embasamento da ciência para ir tomando as decisões. E é nesse sentido que o Tite falou. Tenho certeza absoluta. E aí ele vai conversar. Agora, o fato, mais uma vez, o fato da CBF nos tirar 8 ou 9 jogadores, 4 ou 5 titulares, de um campeonato duríssimo, em que o percentual é enorme de número de jogos, são 9 jogos, né? Eu acho que a CBF também a CBF que está priorizando, não é a gente que tem prioridade de absolutamente nada. E, mais uma vez, a gente está aqui por diversas vezes falando desse assunto, porque essa será a última vez que a gente vai falar de calendário aqui. Porque depois que começa o campeonato, se não estiver bem, se não estiver mal, se não estiver na ponta, parece ser desculpa. Então, a gente vai deixar esse papel para vocês. Esse papel de fiscalização a gente vai deixar para a imprensa. Uns com mais isonomia, outros com menos isonomia, uns com mais interesses, outros com menos interesses, mas a gente vai deixar o papel para a imprensa fazer essas cobranças e analisarem o que vai acontecer com o Flamengo e com os clubes que cederem jogadores nessa loucura de nos tirarmos essa quantidade de jogadores dentro de um campeonato continental e duríssimo. Braz, aqui. Boa tarde, Bruno. O Flamengo, já há 3 jogos, o técnico Tite improvisa jogador na lateral direita. Ele falou que o Varela saiu agora porque estava com cãibra. Tem grande possibilidade de Ayrton Lucas ser convocado para a seleção brasileira e o Vinha para a seleção uruguaia na Copa América. Então o Flamengo ficaria ali sem lateral esquerdo. Uma semana faltando para a janela interna fechar. Queria saber de vocês se tem algum movimento de vocês para contratar jogadores para essa posição e se teve algum pedido do Tite para contratar em alguma outra posição do campo. Obrigado. Não teve nenhuma movimentação do Flamengo e também não teve, a princípio, nenhuma solicitação do Tite para repor aí dentro dessa situação que você acabou de falar, até porque não adianta chegar, trazer o jogador, porque eu vou ter que prestar atenção se ele é de seleção ou não. Porque se for de seleção, a gente vai ficar no mesmo problema. Ele é convocado e eu fico sem um jogador. Aí eu subo para 10, 9, 10. Então não adianta. Na verdade, o que está sendo imposto ao Flamengo é o Flamengo fazer a contratação em uma outra prateleira. E o Flamengo não vai fazer. É isso que foi imposto ao Flamengo. Fazer a contratação em uma outra prateleira.
de análise técnica, análise de poder decisório para se fazer isso. E outra coisa, um outro ponto. Você não pode trazer o jogador só para 10 jogos. O Flamengo, quando traz um jogador, tem que ou pagar pelo jogador ou fazer um contrato longo com o jogador. Então, eu trago o jogador. E depois, quando voltarem os jogadores que foram para a seleção, eu fico com 40 jogadores aqui dentro. Aí começa a nego encher o saco falando que, olha só, contratou muita gente, tem muita gente. Não tem muita gente. É porque a situação do calendário, você nos faz tomar alguns riscos que são esses aí. E outra, para completar, como é que eu vou, Marcos e eu, presidente, vamos adivinhar como que o jogador vai performar até a Copa América e a cabeça do treinador da seleção do Chile, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, como que eu vou adivinhar a cabeça deles, quem é que vai ser convocado para planejar elenco? Como é que eu vou adivinhar isso? Se convocar mais jogadores do Flamengo, se convocarem 11, 12, o Rossi acabou de bater o recorde sem tomar gol da história do Flamengo. Guilherme, nos 30 maiores países do futebol, nos 30 maiores, o único lugar que não para é aqui. O único lugar que não para é no Brasil. Então, a gente está certo e os outros 29 estão errados. A Inglaterra está errada, a Espanha está errada, a França está errada, está certo o Brasil. Então, assim... E assim... Temos que conviver com isso. Para terminar, o interesse dos clubes, 13 da Série A, foi que não se tivesse jogo dentro da Copa América. Os clubes deixaram isso claro. A CBF, entendo que por interesse comercial, protegeu a Copa do Brasil. O mínimo que ela poderia fazer é pegar os 200, 300 milhões lá de lucro que ela tem da Copa do Brasil e distribuir para os clubes que são prejudicados. E aí, pelo menos, ia amenizar, ajudar os clubes a compensar a perda desses atletas que vão para as seleções. Aí. E eu vou te pedir, coisa poderia fazer. Como você é um canal independente, que é você que faz as análises do que tem que entrar em pauta ou não, que não esqueça disso. Você vai fazer um bem para o futebol brasileiro, você vai fazer um bem para os principais times aqui do Brasil. Não esqueça, bote isso sempre em pauta, porque a gente não vai poder fazer exatamente pelo fato de começar a cair na mesmice de uma desculpa. Então, faça isso, se você puder, que você vai estar contribuindo com o futebol brasileiro. Tenha certeza disso. Marcos e Bruno, aqui. Até aproveitando o gancho, já que isso tem sido realmente o tema da coletiva de imprensa de vocês dois, como é que é o diálogo com a CBF? Qual foi a última conversa que vocês tiveram, então, com a entidade? A resposta, um posicionamento? Vocês têm diálogo nesse momento para resolver e achar uma solução, talvez? Ou não tem nenhum parecer da CBF em relação a isso? Eu queria saber justamente como está essa relação do Flamengo com a CBF, porque são várias as coletivas que vocês reclamam sobre isso, não só vocês também, mas outros clubes também reclamam sobre essa ausência de jogadores durante a Copa América ou amistosos. E eu queria saber o que a própria entidade fala com vocês, qual é o parecer, posição deles. Não, a entidade negou a solicitação do Flamengo e de outros tantos clubes do futebol brasileiro. Foi isso. Ela disse que entende mais do interesse dos clubes que os próprios clubes entendem do seu interesse. Ela disse que a Copa do Brasil é mais importante, porque é um torneio de mata-mata, você tirar jogador num torneio de mata-mata iria prejudicar um negócio que não teria volta, mas você tirar também um jogador de 25% do campeonato, você decide um campeonato. E, para completar, a Copa do Brasil ela não paga tanto assim como as pessoas entendem. A Copa do Brasil ela paga bem para quem chega na final. Para quem não chega na final, um estadual paga mais. Então, assim, até do ponto de vista da relevância financeira, um clube paulista, por exemplo, de alto investimento, ele ganha muito mais no Campeonato Paulista do que normalmente ganha na Copa do Brasil, a não ser que chegue na final. Um clube, os 4 grandes do Rio,
o Vasco eu não sei se assinou ou não, enfim, mas os grandes do Rio, de forma geral, vão ser melhor remunerados no estadual do que na Copa do Brasil, exceto se chegarem na final. Então, assim, nem do ponto de vista financeiro, é verdade a afirmação da CBF. Eu entendo, assim, a gente está olhando sempre aqui as coisas do ponto de vista esportivo. Mas o que os clubes deixaram muito claro para a CBF, 13 clubes da Série A, é que os clubes preferiam que o Campeonato Brasileiro não fosse afetado dessa forma pela Copa América. A CBF disse que entende mais do interesse dos clubes brasileiros do que os próprios clubes. Então, assim, não creio que entenda mais do interesse de cada clube do que cada um de seus presidentes. Mas, assim, a CBF, sim, respondeu, colocou suas razões. No final das contas, o que a CBF diz assim, eu que decido, o direito é meu, o calendário faço eu, e ponto final. Marcos, Bruno, última pergunta aqui. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Marcos. Léo José, do Coluna do Fla. Nessa janela do começo de ano, vocês foram atrás do Luiz Henrique, do Botafogo, até por conversa com a comissão técnica em relação ao novo ponta-direita para o elenco, né? E, ultimamente, o Tite ele colocou o Bruno Henrique, já está puxando algumas opções ao Luiz Araújo. A pergunta é, para essa janela agora de abril, ou até mesmo para do meio do ano, vocês estão pensando na contratação de algum novo ponta-direita? Eu vou responder para a janela de abril, não. A janela de abril, não. Agora, para frente... A janela de julho não tem... Até porque você não sabe se a gente vai perder algum jogador, se tem algum clube gigante querendo algum jogador do Flamengo. A gente não tem a informação de outra. A gente monitora até bem isso aí. A gente monitora muito bem isso aí. É um trabalho que não aparece, mas a gente monitora muito. Só que eu acho que a janela do meio do ano ainda está muito cedo para a gente falar. Já a janela que vai fechar no dia 19, eu posso te falar que não. Lembrando que o Flamengo, né, finalizou a preparação agora à tarde para o jogo dentro do Atlético Goianiense. Amanhã volta a treinar novamente, né? Mas é mais um treinamento um pouco mais leve, só a questão de ajuste tático e tudo mais com o Tite. E domingo já é a estreia do Flamengo diante do Atlético Goianiense, 4 horas da tarde. Tá bom? O jogo vai ser transmitido pela Globo, outros veículos de imprensa, Premier, Sport. Vai passar o jogo de Atlético Goianiense e Flamengo. Lembrando que a Dourada, tá bom? Lá em Goiânia. Jogo importantíssimo. A gente tinha notícia que o Tite ia poupar a equipe, né, para o jogo do Atlético Goianiense. Já com essa entrevista aí, essa coletiva aí do Marco Braz e do Bruno, a gente já percebe que não vai ser isso. Vai tirar um ou dois jogadores assim que esteja com risco de lesão, esteja com desgaste físico. O próprio Varela, como foi apresentado, né, que saiu com câmera no último jogo, possa ser que ele seja poupado. O problema é que ele não tem reserva para aquela função. No último jogo, o Tite adaptou o Matiasina, que é lateral esquerdo, e colocou ele na lateral direita para cobrir ali o espaço do Varela. O Wesley continua se recuperando, não tem lateral e tá essa aí, né? Não sabe o que fazer. Pergunta se vai contratar lateral, disse que não vai contratar prateleira, não sei o que, aí problema interno aí que tem que resolver, né? O Flamengo precisa urgente no lateral direito. Na minha opinião, o Wesley não atende a questão defensiva do Flamengo, né? Deixa muito a desejar defensivamente. Ofensivamente ele é muito bom, tá evoluindo a cada jogo. Dá muito opções de cruzamento, passes, consegue driblar, fazer uma boa jogada por dentro. É brasileiro de passe às vezes, né? É um ótimo jogador ofensivamente, tem tudo a evoluir ainda, mas defensivamente o time fica muito exposto com o Wesley, né? Já o Varela é mais defensivamente bem melhor. Tá se destacando também na parte ofensiva, tá conseguindo fazer triangulações ali junto com o Luiz Araújo. Tá evoluindo cada jogo, né? Tá muito bom o futebol do Varela. Mas não tem lateral para substituir. Esse é o grande problema do Flamengo hoje, né? Lá no lado esquerdo tem o Matiasina, mas vai ser convocado para a seleção do Uruguai. O próprio Ailton Lucas para essa lateral. Aí fica essa dor de cabeça aí para o Tite resolver, né? Ainda mais agora com 9 jogos aí para ser disputado do brasileiro depois que começar a Copa América sem os principais jogadores. Vai ter uma grande dor de cabeça aí para questionar a construção do jogo, né? Do Flamengo. Lembrando que o Tite prioriza muito os laterais, consegue
construir jogo por dentro, né? Duas características do Tite, ele gosta desse estilo de jogo, como gostava também do Felipe Luiz, né? Por dentro. E sem laterais, como é que vai fazer, né? Vamos ver o que é que a diretoria do Flamengo junto com a direção vai fazer em relação a isso. Mesmo que chame os jogadores da base, né? Eu acho um pouco imaturo ainda para a questão do brasileiro, tá bom? Mas coloco os comentários certos para vocês. Tivemos também a notícia que o Atalanta, né, da Itália, estava interessado no Fabrício Bruno, só que a princípio foi descartado, né? Mesmo que ele pague a multa e tudo mais, o Flamengo não tem interesse de vender o jogador. Ainda mais agora que o Fabrício Bruno acabou de renovar o contrato, né? Vai ficar aí por um bom período aí no Flamengo, ainda aumentou o salário e tudo mais, as luvas. Renovou o contrato, ele queria, antes do final do ano passado, né, 2023, ele queria ir para a Europa, mas parece que depois de chegar no Tite, conseguiu convencer o jogador, conversou com ele e tudo mais, ele aceitou ficar e com isso fez até processo de renovação agora no começo do ano, né, que vocês acompanharam. Renovou o contrato com o Flamengo e pretende aí continuar no Flamengo, tá bom? Tivemos também a notícia do Arrascaeta, né, que quer ir pro De La Cruz. O Arrascaeta quer ir pro Cruz Azul do México. O Cruz Azul, inclusive, finalizou uma proposta de 108 milhões pelo jogador. Inclusive, vai chegar até a proposta, ainda não chegou oficialmente, mas vai chegar a proposta do Cruz Azul. Mas o próprio Marco Braz falou um pouquinho antes, acho que foi depois do jogo contra o Palestino. Ele falou que não vai nem sentar para ver a proposta. O Flamengo não tem interesse nenhum em vender o jogador. O próprio Arrascaeta gosta do Flamengo, né? Se identifica com o Flamengo. Hoje é ídolo do Flamengo, junto com o Bruno Henrique, Gabigol, aquele turma de 2019. E não tem nenhum interesse de sair do Flamengo, né? Vai poder permanecer. Hoje é indispensável ali no sistema de criação do Flamengo, junto com o De La Cruz. De La Cruz como Arrascaeta hoje é importantíssimo pro Flamengo. E perder um jogador agora seria muito ruim pro Flamengo, né? O próprio Arrascaeta não quer sair do Flamengo, a direção não quer vender. E quando a proposta do Cruz Azul chegar, não vai ser nem levada em conta, né? Vão descartar imediatamente. Eu não sei como é que tá a questão do contrato, né? Tem que até ver a questão do contrato do Arrascaeta, se já tá perto de vencer, como é que tá, se o Flamengo vai fazer renovação. Eu sei que não é esse ano que acaba, né? Acho que é o próximo, é o outro. Mas o Flamengo já tem que se precaver em relação à Europa, né? Embora não tenha vindo nenhuma proposta ainda oficial da Europa pelo Arrascaeta, mas todo cuidado é pouco, né? Mas coloco os comentários certo para vocês. Lembrando que o Atlético Goianiense Flamengo domingo, 4 horas da tarde, tá bom? Transmissão da Globo, transmissão do Sport TV, Premier. E jogo é importantíssimo para o Flamengo entrar com o pé direito aí no Campeonato Brasileiro, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos autorais Flá TV, o link na descrição.